Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Quando você encontrar aí você dá glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem pode ler o versículo 1? Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Glória a Deus. Amém. Olha o que está escrito: não julgueis para que você não seja julgado. Quem já ouviu isso muitas vezes na vida? E se eu te disser que você pode estar 90% errado? Não, mas está escrito aí, pastor, você acabou de ler: não julgueis para não ser julgado. A gente não pode julgar ninguém. Ah, não. Será que é isso mesmo que você entendeu? Porque a vida inteira eu acredito que você ouviu: não julga para você não ser julgado. E você ficou acreditando que não se pode julgar nada e nem ninguém. Pois não é isso não. Jesus não está proibindo ninguém de julgar ninguém. Não é isso que o versículo está dizendo. Quando você lê um versículo, esses dias eu estava na escola dominical aqui, eu estava explicando que quando você tira um versículo do resto, separa ele do contexto, aí você entende pelas metades. Um versículo, muitos deles, para você entender, você tem que ler tudo que o Senhor está falando e não só aquele pedaço. Quer ver um exemplo? Maldito o homem que confia no próprio homem. Quantas vezes você ouviu falando: não vou confiar não, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E aí por muito tempo você achou que confiar no homem está errado. Mas não é isso que está escrito. Você leu só um pedaço. Está escrito o seguinte: maldito é quem? O homem que confia no homem, que faz da carne mortal seu braço forte e que aparta o seu coração do Senhor. Esse é maldito. O fato de você confiar em alguém não faz de você maldito. O que faz uma pessoa ser maldito, que a Bíblia diz maldito é esse, é o que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, quer dizer, põe a sua confiança na força e aparta o coração, o seu coração do Senhor, se afasta de Deus. Esse é maldito. Glória a Deus. Então a culpa é de muitos pregadores que não explica, e ele fica pregando que você não deve confiar em ninguém. Ué, se você não confiasse em ninguém, você não pegava ônibus. Você tem que confiar no motorista. Se você não confiasse em ninguém, você não pegava táxi, você não mandava seus filhos para a escola, você não confia no professor lá? Sim ou não? Sim. Mais ou menos, né, pastor? Deixar um pacote cheio de dinheiro aqui. Isso aqui é tudo dólar. Amém. Vai que eu falo que é mesmo, alguém corre aqui. Documento, a gente está orando. Agora eu quero te dizer uma coisa: o que está escrito aqui tem que ser entendido no completo, não metade. Amém. Jesus aqui não está condenando você julgar os outros. Nós podemos julgar, pastor, devemos julgar. E no mesmo capítulo você vai ver que é preciso às vezes julgar. O que o Senhor está condenando que nós não devemos fazer? Então aí nós temos que ler o versículo 2 para entender. Não julgueis para que não sejais julgados. Olha só: pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Amém. Glória a Deus. O que Jesus está condenando aqui? O que ele está condenando é o julgamento hipócrita. Você não pode ser um hipócrita na hora de julgar. Isso aí que está errado. Amém? O que é ser um hipócrita quando está julgando os outros? Versículo 3: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho,
e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Glória a Deus. Então Jesus não falou que você não pode julgar ninguém. Ele só advertiu, quando for julgar, por isso que está escrito aqui, ó, não julgueis para não ser julgado. Mas no versículo 2 já diz o seguinte: pois com o critério que julgares, quer dizer, quando você usar rigor, você é muito rigoroso, né, para julgar os outros, vão ser muito rigorosos quando forem te julgar também. É isso que ele está dizendo. Então o que ele está condenando aqui são os hipócritas, que fica julgando os outros, sendo que está julgando o outro pelo mesmo erro que ele está cometendo. É isso aí que Jesus está condenando. Você está me entendendo aí? Você entendeu aí? Diga amém, diga glória a Deus, bate palma, sapateiro, não sei, alguma coisa tem que fazer. Que quando você fica em silêncio, eu fico, será que eles entenderam que estão ouvindo? Quando você diz glória a Deus, quando você diz amém, amém quer dizer assim seja. Então, quando você está ouvindo a palavra, tem alguma coisa que Deus está te fazendo entender, então se manifeste, amém? Às vezes quando eu prego em algumas igrejas, são muito silenciosas, às vezes eu tenho dificuldade de pregar. Por quê? Me dá a impressão que eu estou falando, ninguém está entendendo nada, porque está todo mundo assim. E você fala amém, pô? Mas esse povo está vivo? Glória a Deus. Tem um bicho que chama jacaré. Você conhece jacaré? Sabe como que o jacaré faz? Às vezes ele fica parado, ele consegue ficar parado mais de uma hora, sem nem piscar. E ele diz, esse bicho está morto. Você vai pôr a mão nele, você leva uma bocada. Quem está vivo aí em nome de Jesus? Que bom que você está vivo. Então, não julgueis. Jesus está falando com quem? Aqui. Ele está falando com os incrédulos? Com os incrédulos? Está falando com os fariseus? Não, ele está falando para os seus discípulos. Para os seus discípulos, ele está falando, vocês, meus discípulos, não devem julgar como julgam os hipócritas. Como é que o hipócrita julga os outros? Ó, se eu fosse você, eu parava com essa bebida, viu? Põe uma aí para mim. Hipócrita. Porque está falando para o outro largar a bebida, mas ele não larga o cigarro. Está falando para o outro parar de mentir, mas ele mente mais que o Satanás. O diabo fica até com inveja dele. Que o diabo é o pai da mentira, mas quando o Satanás encontra certas pessoas, ele diz: está querendo tomar o meu posto, está mentindo mais do que eu. E quando a pessoa que está mentindo diz que é serva do Senhor, aí tem um conflito muito grande. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém diz que anda com Jesus, que é servo do Senhor, como é que mente? Como é que só vive com a mentira na boca? Não combina, combina? Quem anda com a mentira na boca não está servindo ao Senhor, porque Jesus é verdade. Então, se alguém diz, eu sou do Senhor, mas anda com a mentira na boca, não está servindo ao Senhor, não. Está servindo o pai deles. Quem é o pai dele? É o pai dela também. O diabo é pai do quê? A mentira. Engraçado, né? Porque em nenhuma coisa, em nada, a Bíblia diz que o diabo é pai, só da mentira. O diabo não é pai de ninguém. Pelo menos a Bíblia não fala que o diabo é pai de qualquer outra coisa. A única coisa que o DNA é de Satanás é mentira. Se a mentira fosse uma criança, vamos dizer assim, criança cresce? Sim. Mentira também. Se a mentira fosse uma criança e ninguém soubesse quem era o pai, vamos fazer um DNA nessa criança, ia dar quem? O diabo. Ia sair no DNA, e quando puxasse o DNA, rapaz, bateu aqui. E qual que é o número do DNA? 666. Esse aí tem dono, isso aí é o capeta. Quem está entendendo? Amém. Você, no teu DNA vai constar que você é filho do Criador. Glória a Deus. Nós temos a impressão digital de Deus na nossa vida. Quando você era incrédulo, que servia os demônios ou a mentira, ou não servia nada, não queria saber de Deus, aí eu não sei.
Mas quando você aceitou a Cristo, então o sangue de Cristo te liberta de todo o pecado. Então você foi lavado no sangue dele. Então quando puxar o seu DNA no teu sangue, vai dar Jesus Cristo. Tem o DNA do Senhor na tua vida. Então quando o Senhor está falando aqui, Ele está falando com os seus discípulos. Porque Ele não é pastor de bode, Ele é pastor de ovelha. Então Jesus não está aqui doutrinando os fariseus. Os fariseus não serviam a Ele. Os fariseus atacavam Ele. Ele está falando com os seus discípulos. E para ser discípulo do Senhor não pode ser forçado, tem que querer ser. Tem o quê, pastor? Para você ser discípulo do Senhor, primeiro você tem que querer, porque Ele não vai te aceitar obrigado. Não adianta eu querer que ela seja serva do Senhor. Posso ficar querendo, mas se ela não quiser, não vai ser. Então não é o seu querer que faz o seu marido ser crente, de verdade. É ele querer, se ele não quiser, nada feito. Bom seria, né? Se só funcionasse o nosso querer. Eu quero que todos os meus parentes sejam crentes. Toda a sua família já estaria na igreja. Mas não depende só do nosso querer. Porque os nossos familiares, eles têm o livre-arbítrio. Eles podem escolher aceitar Cristo como você ou não. Talvez eu acredito que até na família de todos aqui tem alguém que até agora não quis saber de Jesus, não. Tem na sua família? Alguém que ainda não quis saber de Deus? Parente, primo de terceiro grau, distante, sei lá. Então Jesus está falando com 12, com os seus discípulos. Vocês não julguem para não serem julgados. Ele está dizendo, na verdade, cuidado com o julgamento de vocês. Quando vocês forem julgar os outros, é isso que ele está querendo explicar. Julgue vocês antes. Será que eu não vou julgar a pessoa por uma coisa que eu mesmo estou fazendo? Porque, olha a consequência de julgar os outros sendo hipócrita. Para você julgar os outros, você não pode ser hipócrita. Não tem como você julgar o outro por uma coisa que você mesmo está fazendo. Mas então, Jesus está falando com os discípulos, cuidado quando vocês forem julgar os outros, para vocês não fazerem como os hipócritas fazem. Porque os fariseus julgam assim, você está condenado, você está errando nisso, nisso e nisso. Mas aí lá no particular ele está fazendo a mesma coisa. Eu estava vendo um povo aí, não vou citar nome, mas eu estava morando lá em Belo Horizonte nessa época. Eu morei um tempo lá. E aí minha esposa conheceu um casal lá, que era numa certa igreja lá. E dessa certa igreja, eles condenavam a televisão. Não pode ter televisão. Televisão do capeta, televisão a marca da besta, não sei o que, não sei o que. E essa mulher era um casal, e essa senhora enchia a paciência dela. Aí um dia descobriram que ele, no guarda-roupa dele, de noite ele abria, ela tinha uma TV lá dentro. Foi? Foi você que viu? O meu marido que põe isso aí. Pois é. E fica falando que os outros vão para o inferno, não pode ter TV, a marca da besta. Nada a ver. Meu irmão, TV tem o que presta e tem o que não presta. Quem escolhe é você. Não é verdade? Tem gente que põe TV lá para assistir Big Brother. Ainda não, se também. Tem gente que põe lá e assiste filme de terror, filme de guerra, filme romântico. Mas, pastor, é pecado assistir filme de terror? Nenhum pecado. É pecado assistir filme de violência, de guerra? Pecado não é. O problema é o seguinte: você está alimentando o que dentro de você? Aquilo ali está alimentando o que dentro de você? Vou falar do meu filho. Você vai falar mal dele? Quando ele era pequeno, a gente tinha um boneco chamado Chuck. Quem lembra do Chuck? Você gostaria de ganhar um boneco daquele de presente? Se quiser, eu arrumo você. Mas aí, quando ele era pequeno, aí aparecia a propaganda do filme, que ia passar o filme de Chuck. Quando ele via aquele boneco, que o Chuck vinha com a faquinha assim na mão, né? Aquele cabelo de fogo dele, um olhos desse tamanho. E ele falava assim, ele punha a mão assim e ia fazer assim.
Você está com medo? Estou com medo. Mas quer ver. Quer ver, mas não quer, sei lá. E aí quando o filme ia passar o filme, ele cobria assim, mas de vez em quando. A cena que o bicho não apareceu, quando ia aparecer, tchum. Então, tem gente que é assim. Diz que não quer, mas quer. Então o que aquilo está gerando em você? Está gerando pânico? A pergunta certa é o seguinte: você tem estrutura para assistir o que você está assistindo sem aquele troço entrar em você? Porque isso vai de cada um. Só gosto de filme. Eu gosto de filme de guerra, eu gosto desse filme que tem violência. Você me vê com arma na mão, com faca na mão, com violência? Meu irmão, vai da estrutura que você tem. Tem gente que assiste um filme e fica traumatizado por resto da vida. Então vai da estrutura que cada um tem e do gosto. Tem gente que gosta de filme romântico. Ana, que gosta de ficar chorando. A atriz chora, ele chora junto. Desmancha de chorar. Tem gente que fica olhando assim, mas que bobagem. Vai de gosto, cada um tem o seu. Tem gente que se for assistir um filme vai ficar escandalizado. Nossa, o pastor está vendo um filme de guerra. Meu irmão, a gente já vive numa guerra. Vive ou não vive? Aliás, a gente está vivendo em duas. Mas a mais dolorida para nós, para mim, é a guerra espiritual. Você não sabe os levantes que é. Então eu não assisto, nem afeta em nada. Aquilo vai te tirar do joelho no chão? Então, se estiver tirando você da comunhão, aí tem um problema aí. Você está deixando as coisas de Deus de lado por causa daquele filme, novela, série, tá? Então está tendo um problema. Você não tem estrutura para isso, não. Porque você é capaz de abrir mão de Deus e das coisas de Deus por causa de uma coisa que não vai preencher em nada. Então aí está provado que você não tem estrutura. Você não tem estrutura para assistir um negócio e largar para lá. Isso é só diversão, só distração. Você fica preso? Então você vai entrar naquele negócio que Paulo falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu não me deixarei prender por qualquer coisa. Paulo diz isso. Então se tem uma coisa que está te prendendo, está prendendo tanto, que está tirando você da oração, do culto, das coisas de Deus, então isso aí não está fazendo bem para você. E você está provado aí que você não tem estrutura para isso, não. Tem gente que pode perder um culto, mas não pode perder um capítulo da Tieta. Tieta, novela está passando aí. Passa, o senhor está meio atrasado depois, para você ver. Mas aí olha só. Por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? Olha o que Jesus está ensinando os discípulos. Você não pode ser uma pessoa que vai falar que o outro está com um cisco no olho, quando você não tem um cisco, você tem uma madeira no seu. Não é certo isso. Você tem que primeiro tirar a trave, a madeira do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus está querendo dizer com isso, do cisco no olho e da trave no olho? Ele está dizendo que o cisco é pequeno, não é? Mas uma madeira é grande, não é? Então tem gente querendo corrigir os pequenos defeitos dos outros, quando ele tem um grande defeito que não resolve. É isso que Jesus está condenando. Então quando ele diz não julgueis, é nesse nível. Não julgue, porque você vai ser julgado. E como é que você vai ser julgado? No mesmo rigor que você julga. Quando você olha para alguém, que você julga uma pessoa, você é muito rigoroso, você é muito chato para julgar alguém, você não deixa passar nada. Então quando você estiver sendo julgado, vai ser do mesmo jeito. Não vão deixar passar nada seu. É isso que Jesus está advertindo os seus discípulos. Então Jesus não está proibindo ninguém de julgar. Ele só está falando que não é bom você julgar como os hipócritas. Ou melhor, você julgar sendo que você é um hipócrita.
você fala para os outros não fazer o que você mesmo está fazendo. Então isso aí é julgamento hipócrita. Continuando. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Amém? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Em outras palavras, cuida primeiro da tua vida, depois se meta na vida dos outros se for chamado. Se não for chamado, fica quieto. Quem aqui de vocês já ouviu na vida uma frase que alguém falou assim: vai cuidar da sua vida? Se meta com a sua vida, vai cuidar da sua vida, cuida do seu nariz. Quem já ouviu isso aí? Eu não acredito que você desde a infância nunca ouviu isso. Quem já ouviu? Alguém que não gostou e ainda falou: vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. Eu já ouvi, eu já perdi a conta de quantas vezes. E por que você... Quem é crente ouve isso mais do que quem é incrédulo? Por quê? Porque crente é aquele que gosta de pregar para os outros, não gosta? Então quem gosta de evangelizar, de vez em quando vai ouvir isso. Não entendeu não? Quem gosta de evangelizar, falar do amor de Deus para os outros, falar de salvação. Quem gosta de evangelizar e falar de Deus para os outros, está sujeito a ouvir isso todo dia. Porque uma hora você vai falar: olha, você sabia que Jesus te ama e quer mudar a sua vida? Minha vida está muito boa, cuida da sua que eu cuido da minha. Que tem gente que parece um cavalo com ferradura nova. Você fala com ele, você corre risco de tomar um coice. Você quer o bem dele, mas... Quem está entendendo até aí? Então, está bem claro aqui que Jesus está se referindo a não julgueis da maneira que os hipócritas julgam. Primeiro, nós temos que entender o que é o hipócrita. Hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra. Ensina uma coisa, mas não faz. Ele é sempre contrário daquilo que ele está mostrando. Com a boca é uma coisa, mas na prática é outra. Um crente pode ser um hipócrita? Será que não existe crente hipócrita? Muitos. Quem não pode ser hipócrita é uma pessoa que nasceu de novo. Amém. Porque ser um crente, meu irmão, é título. Você é o quê? Eu sou crente. Mas existe crente e crente. Existe crente tudo que é título. Tem ou não tem? Tem crente mentiroso? Crente fuxiqueiro? Mas é crente. Então não basta você ser crente, porque a Bíblia diz que até o diabo crê. Não só crê, ele treme. O diabo é muito mais crente do que muitos crentes. Porque a Bíblia diz que o diabo crê e treme. Tem crente que crê, mas não treme não. Porque ele peca sem medo. Ele peca e quando alguém fala: mas isso aí está errado, aí ele fala assim: todo mundo faz. Ele só esqueceu um detalhe: Deus se tirou do mundo. Então essa conversa de crente que diz: eu sou de carne e osso, todo mundo faz isso. Sabe essa frase, sabe para quem ela serve? Para pessoas que querem envolver todo mundo naquilo que ela faz. Então por isso que ela diz: não tem problema eu fazer isso, porque todos os crentes fazem. Mentira. Ela está querendo dizer que todos os crentes são igual a ela. Mentira. Há uma grande diferença de crente para crente. A Bíblia diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você serve a Deus? Quem serve a Deus? Continuando no mesmo capítulo, ainda no capítulo 7, nós vamos entender uma coisa aqui. Olha isso aqui, ó. Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo. Achou aí? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Glória a Deus. Aqui nesse versículo você vai entender
que Jesus não está proibindo ninguém de julgar. Ele está falando para você não julgar igual hipócrita. Mas aqui nesse versículo mesmo, no versículo 6, já está claro aqui que às vezes você vai ter que julgar sim. Quem está entendendo? Porque o versículo está dizendo assim, ó: não deis aos cães o que é santo. Será que Jesus está falando do cachorrinho? Não. Quem tem cachorro? Então você não dê as coisas para ele, não. É isso que Jesus está falando? Não. Claro que Jesus não está falando do animal, do cachorro. Mas por que ele disse cão então? É porque ele não está se referindo ao animal, ele está se referindo ao comportamento. Quando está escrito não deis aos cães o que é santo, quando ele fala o que é santo, ele está falando daquilo que é nosso ou aquilo que é de Deus? De Deus. Coisas do alto, coisas sagradas, consagradas, apresentadas a Deus, coisas que vêm do alto. Então isso é santo. Quando a Bíblia diz não dê aos cães, ele está falando de pessoas, não de cachorrinho. Não era melhor então estar escrito não dê às pessoas? Não, por que ele está falando cães? Ele está falando de pessoas que têm um comportamento de cão. É isso. Hoje o cão é um animal doméstico, não é? Sim. Na época de Cristo, para trás, até muito tempo, o cão era um animal asqueroso. Ninguém queria um cão perto. O judeu não gostava de cão por perto, não. Cão e porco era um animal imundo. Você queria ofender uma pessoa, era chamar ela de cão. Quer ver um exemplo disso? Um dia, aquele menino ali chamado Davi pegou as pedras e foi para cima do gigante, não foi? Olha lá a cena. Antes dele derrubar o gigante, o que o gigante falou para ele? Sou eu algum cão para você vir contra mim com paus e pedras? Por que o gigante falou isso? Porque você está me comparando com um cão. Davi estava ou não comparando ele com um cão? Estava. Por que ele foi para cima dele com pedra? Né? Você não vai para cima de cachorro com o quê? Com pedra e pau, não é isso? Você tem aqueles cachorros vira-lata que late, e você fica com medo, se correr, ele corre atrás, você bateu o pé, ele corre. Ele foi para cima do gigante, o gigante reclamou: eu sou algum cão, moleque, para você vir contra mim com paus e pedras? E a Bíblia diz que o gigante, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Aí eu te pergunto, a maldição que ele lançou em Davi, pegou? Mas a pedrada que Davi deu nele em nome do Senhor, pegou? Então maior é a pedrada de quem serve a Deus que a maldição de incrédulo. É nessa hora que eu fico chateado com um crente que tem medo de macumba. O macumbeiro, olha o tamanho do macumbeiro. O macumbeiro de capacete. O macumbeiro amaldiçoou Davi. Ó, em nome dos meus deuses eu te amaldiçoo. O macumbeiro faz isso. Quando o macumbeiro pega o nome de uma pessoa, a foto de uma pessoa, ele apresenta quem? A Deus? Ele apresenta quem? Ele apresenta os demônios, os guias, as imagens, as entidades que ele invoca lá das trevas. Ele pega o nome de uma pessoa, de um casal, e bota lá, e faz um despacho à meia-noite, encruzilhada, mata, cachoeira, invoca as entidades da floresta, do mar, das profundezas, e faz um pedido: eu quero que esse casal se separe. Se esse casal não anda servindo a Deus, vai ter separação. Tem não, eu não acredito nisso. O tanto de gente que eu já ouvi falar, não acredito nisso, mas o troço pegou nele. Porque o fato da pessoa não acreditar em macumba não livra ela da macumba. O que livra uma pessoa da macumba é não acreditar naquele feitiço vai pegar nela, porque ela serve a Deus. Aí a pessoa, cachaceiro, bebum, incrédulo, não quer saber de Deus, e quando alguém fala, vou fazer uma macumba contra você, não acredito nessas coisas, não pega em mim não. Pega, você não quer saber de Deus, só não pega se você não acredita naquela macumba e ainda por cima você serve a Deus. Amém. Aí, meu irmão, contra Israel não vale encantamento. Então o gigante lançou um feitiço, lançou uma macumba sobre Davi.
E Davi parou assim: meu Deus, ele lançou um feitiço contra mim. Fez isso? Porque quando a Bíblia diz que o gigante amaldiçoou Davi pelos seus deuses, ele servia a Moloque, a Mamon, a Dagon, vários demônios da época. Quando ele amaldiçoa Davi em nome dos seus deuses, é a mesma coisa que um macumbeiro faz hoje. Ó, eu vou mandar minha pombagira te pegar. Aí tem gente que, ó, treme na base. Ó, o meu orixá vai quebrar sua perna. Aí tem gente que gela. Ó, vou acender uma vela pro meu guia e ele vai acabar com a sua vida, ele vai deixar você louco. E aí tem gente que treme na base, ficou com medo da maldição. Quando alguém fica com medo da maldição, isso é um grande sinal que ela não está servindo a Deus. Porque quando você está servindo a Deus, alguém fala: vou colocar seu nome na boca do sapo. O que o senhor diria para ela, pastor? Ô filho, arruma um boi. O sapo é muito frágil. Com enchente ele morre. É melhor arrumar um boi, um cavalo. Põe na boca do cavalo, do hipopótamo, da baleia. Que sapo é muito pouco. Glória a Deus, amém. Quem está entendendo? Tem crente que diz que é crente, que diz que serve ao Senhor, mas se alguém falar: acendi uma vela contra você, pronto, acabou o dia dele. Então, não deis aos cães o que é santo. Quando a Bíblia fala que é santo, está falando das coisas de Deus. E quando está falando para você não pegar as coisas de Deus e dar para os cães, está falando para a gente que tem um comportamento de cão. E qual que era o comportamento de cão que ele estava se referindo? A Bíblia também, quando fala de cão, lá em Apocalipse, fala que os cães não herdarão o reino de Deus. Tem outra passagem na Bíblia que, quando fala de cão, está falando do cão que volta ao próprio vômito. Todos nós aqui, desde a infância, já vimos um cachorro fazer isso, já, né? Que ele vai lá e come uma nojeira lá, ele vomita aquele troço todo. Agora é hora de acabar com a sua janta. Aí ele põe aquela nojeira tudo para fora e sai para lá, né? Ele rejeitou aquilo, mas o que ele faz depois? Ele volta lá e engole aqui tudo. Consegui acabar com a sua janta? Até o fim do culto eu vou tentar. Estou brincando. Mas aí, você já viu esse troço? Não é nojento? É ou não é nojento? O cachorro, Jesus comparou isso, cão que volta ao próprio vômito, a pessoas que ele libertou de toda a porcaria do mundo. A pessoa largou aquilo para trás, hoje serve a Deus, mas quando você procura na igreja, largou e voltou para aquilo. Comportamento de cão. Por isso que a Bíblia diz: os cães não herdarão o reino de Deus. Então não está falando de cachorrinho, está falando de gente que está voltando ao próprio vômito. Está entendendo? Isso é muito nojento a comparação, mas foi Jesus que falou. Reclama muito. Não deis aos cães. E quando a Bíblia diz para você não dar aos cães, ele está falando para você não pegar isso aqui. Isso aqui é santo ou não é? Mas como é que eu vou saber quem é que é cão e quem não é? Aí entra o quê? O julgamento. Você não tem que julgar as coisas? E você julga a partir da observação, nem? Para você saber, Jesus falou para você não dar o que é santo aos cães. Mas como que eu vou saber quem é cão e quem não é? Observa o comportamento. Vem cá, você tem falado das coisas de Deus para ela, tem falado das coisas de Deus para ele. Como é que ele está recebendo aquilo? Está te dando atenção? Está zombando? Está debochando das coisas santas que você está entregando para ele? Comportamento de quê? Cão. Então, para você perceber que aquela pessoa tem um comportamento de cão, porque tudo que é santo que você está dando para ela, está zombando. Você fala da libertação, ela zomba. Você fala da salvação, ela diz que não precisa. Você fala de Cristo, ela tira sarro. Então você está observando e você viu o comportamento de quem ali? De cão. E para você entender que aquele comportamento é de cão, você não tem que fazer um julgamento? E você avaliando, julgou que aquele comportamento é de... Então Jesus falou para você não ficar dando que é santo para essas pessoas. Porque você já percebeu que tudo que é de Deus que você está dando para ela, ela rejeita, ela zomba, ela tira sarro. Quando você vira as costas, fica com risadinha. Tira sarro de pastor, tira sarro de igreja, tira sarro de crente. Faz piada com Jesus, com o Espírito Santo.
Quando você perceber o jeito que a pessoa está recebendo as coisas santas que você está dando para ela, pregando para ela, você viu que ela não está dando a mínima. Para resumir, quem já tentou pregar para um cachorro aqui? Alguém já? Por quê? Ele não tem ouvido? Aí você está ali pregando. Eu nunca tentei pregar para o meu cachorro. Já orei por ele, mas pregar não. Por quê? Porque se eu pregar, ele vai escutar, mas não vai entender nada, não vai obedecer. Já não obedece muito. Ele me rebelde, meu cachorro. Ainda mais se eu falar das coisas de Deus para ele, ainda vai rosnar para mim ainda. O comportamento do cão é esse. Você está falando uma coisa para o bem dele e ainda reganha os dentes para você. Não é assim? O que você tem a ver com a minha vida? Você está querendo a salvação daquela criatura. E aí, de tanto você falar de Deus e ela zombar, chega uma hora que você chega à conclusão: peraí, esse comportamento de cão. E o Senhor disse para mim não desperdiçar o que é santo com cachorro. Cachorro é uma ofensa mesmo. Seu cachorro é uma ofensa, não é? Para nós nem tanto, mas para o judeu ser chamado de cachorro. Agora, não deis aos cães o que é santo. Está falando das coisas minhas ou das coisas de Deus? Agora olha isso aqui, ó. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Você tem certeza que é melhor acabar esse culto aqui? Ou você quer ouvir o que eu vou dizer? Se eu acabar o culto agora e começar a oração e encerrar, você vai ser poupado de ouvir certas coisas dele. Quer correr o risco? Então tá bom. Não deis aos cães o que é santo. Então o que é santo nós já entendemos que é a palavra. Deus é contra, Jesus é contra você ficar dando isso aqui que é santo para gente que não dá a mínima. Se você já percebeu que a pessoa não dá a mínima para as coisas de Deus que você está falando, deixa para lá. Vai procurar alguém que dê ouvido. Perca seu tempo não. Agora ele está falando de outra coisa. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Aqui não está falando daquilo que é do alto, está falando das vossas pérolas. Quem sabe o que é pérola? Pérola é o quê? É uma espécie de joia, né? De pedra preciosa. E pérola tem valor? Quem já teve ou tem pérolas? Ô pastor, eu nunca tive isso não. Pérola é cara, meu. Pérola verdadeira. Tem umas bijuterias aí que não é pérola não. É de plástico, pintada de esmalte. Oi? Ela tem isso aí. Foi o senhor que deu? Não, eu não sei de nada. Mas pérolas são valiosíssimas. E tem umas pérolas que, depende do tamanho dela, ela fica mais cara. Não sei avaliar a pérola, mas eu sei que ela tem um grande valor. Quando a Bíblia diz não deis aos porcos, então já está falando de outro tipo de gente que tem outro tipo de comportamento. Verdade. O comportamento do cão é igual ao do porco? Não. Mas Jesus, quando está falando de porco aqui, está falando não do bichinho, do suíno. Está falando do comportamento de alguém que se assemelha ao porco. E quando ele falou do cachorro, está falando de alguém que o comportamento se assemelha ao do cão. Então quando ele diz não dê vossas pérolas, pérolas para nós significa aquilo que é precioso, aquilo que nós damos valor. Amém. Não está falando só de coisa financeira. Tem coisas que para você tem valor. Amém. E aí você vai pegar aquilo que tem tanto valor e vai dar para porco. Se você pegar, o que vale mais? 1 quilo de milho ou 1 quilo de pérola? Você trocaria 1 quilo de pérola seu por 1 quilo de milho? Não. Você não faria isso porque você sabe discernir o valor das coisas. Pérola, lógico, tem muito mais valor do que milho. O que o senhor quer dizer, pastor? Isso é você, isso sou eu. A gente tem o discernimento do que é que tem valor para nós. Agora pega um prato de milho e joga para os porcos. Eles vão comer, vão mastigar, vão sapatear, vão triturar. Depois você pega um prato de pérola e joga também. Eles vão fazer o quê? A mesma coisa. Porque ele não sabe discernir
o que é milho e o que é pérola, o que tem valor daquilo que não tem valor. Amém? Amém. E aí, pastor? E aí? Que a gente tem que tirar umas lições disso aqui. Você fica pegando aquilo que para você tem muito valor e fica depositando na vida de quem não dá a mínima. De repente você ama tanto, você pega todo aquele amor e começa a depositar em alguém que, ó, você vai entrar em depressão desse jeito, você vai ficar chorando engano. Porque você pega todo o seu carinho, todo o seu amor e começa a depositar em alguém que não dá o mesmo valor que você dá. Para você, o teu carinho, a tua atenção tem muito valor na tua cabeça, para você. Mas quando você pega isso e começa a entregar em outro, aquele outro pode ser que não vai ter o mesmo respeito, a mesma consideração que você teria. E aí é a hora da frustração entrar na tua vida. E aí é a hora de você ficar derramando tudo que você tem de melhor, que são as suas pérolas, o teu respeito, a tua gratidão, o teu carinho. Quem está entendendo? Você faz uns cafuné, você fala umas palavras bonitas, você manda umas rosas, isso só é a paulada. Vale a pena continuar assim? Meu. Então, é pesado isso aqui, ó. Sabe o que eu estava conversando com uma pessoa? Inclusive prega o evangelho. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, estava eu e ela, e a pessoa falou: pastor Jesus, aliás, foi ela que perguntou para a pessoa: vem cá, por que você trata a sua mulher tão áspera assim? Aí a pessoa falou: ô pastor Jesus, eu queria tratar ela igual o senhor trata a Iracema. Por que você não trata? Não posso. Mas por que você não pode? Ô pastor Jesus, se eu tratar, fazer um cafuné nela, falar que ela é bonita, a semana inteira ela vai pisar em mim. Não posso dar asa à cobra não, pastor. E Deus falou comigo: não dá moleza para ela. Eu estou falando de gente que prega o evangelho, estou falando de pregador, viu? O senhor não ama ela? Amo. Gosto demais dela, só que eu não posso dar para ela o mesmo carinho, a mesma atenção que eu vejo o senhor dar aí para a dona Iracema. Ai de mim se eu fizer isso, ela acaba comigo, acaba com a igreja, acaba com tudo. Não sei se é o jeito que ela foi criada, que não sabe o que fazer quando recebe um carinho. Quando eu dou uma cacetada, ela sai xingando, sai brava, pisa tudo, depois me elogia. Ela sabe o que fazer quando eu sou ignorante, mas quando eu trato com carinho, ela não sabe o que fazer com isso não. Você sabia que tem gente assim? É você que pensa que toda... Não sei se eu falo. Eu falei que o negócio de embaraçar um pouco, posso falar não? Você é mulher de Deus, você vai entender. Não pense você, mulher de Deus e homem de Deus, está aqui, que é toda mulher que sabe receber carinho e retribuir. Não é não. Talvez por causa da maneira com qual ela foi criada. De repente você foi criada num lar que você viu carinho, respeito em seu pai, sua mãe e tal, e aquilo ali era o seu ambiente, o seu mundo, você foi criado naquele meio. De repente a pessoa, a fulana, foi criada no meio que ela só via cacetada. Nunca viu uma palavra de carinho, de elogio, de amor, de nada. Então o ambiente para ela é normal aquilo ali. Então quando você fizer um elogio a uma pessoa dessa, ela vai estranhar. Ela não vai saber retribuir na mesma medida, porque ela não sabe o que é isso. Não é que a pessoa é ruim, você está conseguindo entender? Mas é que tem gente que não sabe lidar, retribuir na mesma medida que alguém está entregando pérolas para ela. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Não é o primeiro caso de gente que prega o evangelho, que veio conversar comigo, que disse a mesma coisa. Tem outro casal que veio conversar comigo e disse a mesma coisa. Eu pergunto: por que vocês brigam tanto, vocês se pegam tanto? Vocês não pregam o evangelho? Por que vocês dão esse mau testemunho? Pastor, eu amo ela me ama, só que eu não sei ser assim não. Ele falou na cara: eu não sei ser igual o senhor é com ela, não sei isso não. Eu não consigo fazer isso.
Então não está na pessoa, quem está entendendo? Quando o troço não está na pessoa, não adianta você querer arrancar dela aquilo que não está nela. É muito bom quando ele tem esse lado e ela também. Mas às vezes foram criados em famílias diferentes. Tem família que foi criada tudo na base do palavrão e da grosseria. Tudo na base do tranco, do coice, de mula. A conversa lá sai até faísca. A palavra mais carinhosa era o seguinte: seu cavalo. Essa era a palavra mais carinhosa dentro daquela família. Aí essa pessoa vai em casa com uma pessoa que é de uma família que um não vive sem o outro naquela família, um carinho dos pais com os filhos, os irmãos não se amavam. E aí os dois se juntam. Até acertar isso, meu irmão. E se acertar, vai ser um tal de: por que você não retribui a minha atenção? Você não foi criado assim, não sei não fazer isso. Mas você não me ama? Ah, mas eu não sei dar carinho. Se você quiser me dar carinho, aí eu recebo, mas eu não sei dar. Desse jeito. Isso vai fazer o quê? Vamos brigar? É aí que a Bíblia diz. É aí que a palavra de Deus diz o seguinte: suportando por amor a Cristo. Suportai-vos uns aos outros por amor a Cristo. Quem já leu isso na Bíblia? Nunca leu? Quem já leu? Suportai-vos uns aos outros por amor a Cristo. Agora eu te faço uma pergunta: é fácil suportar certas pessoas? É fácil? Sabe o que ajuda? É você amar a Cristo. Porque se você não amar a Cristo, você não vai suportar certas pessoas, não. Já entrou pessoas no meu caminho que eu não amava essas pessoas de jeito nenhum, mas a Bíblia diz: suporta ela por amor a Cristo. Então, por amor, graças ao Senhor, bom Deus, eu vou te aturando, mas que você é chato. Ser um crente enjoado, problemático, fuxiqueiro dentro da igreja, contendeiro, mas não posso te mandar embora. Só não gosta de mim não, pastor. Olha, eu gosto de Jesus. Por amar Jesus, eu vou levando no banho-maria, a gente vai te suportando, porque está escrito: suportando uns aos outros por amor a Cristo. Então tem gente que a gente tolera. Você não morre de amor por aquela pessoa, por causa da fé que você tem em Jesus, você suporta ela. Jesus não mandaria ela embora, então também manda. Quem está entendendo? Isso não quer dizer que você odeia pessoas. Isso quer dizer que você está cumprindo a palavra. Tem pessoas, você é crente, não é? Mas tem pessoas que você vai ter mais afinidade com ela do que com outras. Isso não quer dizer que você odeia: eu não falo com a fulana. Não, às vezes, meu irmão, com certas pessoas você tem mais liberdade, com outros não. Na cabeça de um crente muito confuso, ele vai falar: o fulano não gosta de mim, porque ele não fala comigo, ele não dá gargalhada comigo igual dá com a fulana ali. É claro, meu irmão. Ele tem mais afinidade. A gente sempre vai encontrar alguém com quem a gente tem mais afinidade. Lembra? E você também sempre vai se estranhar com gente que você não tem a mesma. É pai do Senhor e só. Você não tem muito trololó, você não tem muita regalia, porque o jeito da pessoa às vezes não bate muito com o seu. Isso não quer dizer que você não gosta dela. Isso quer dizer que com ela você não tem a mesma afinidade. E nem é obrigado a ter, ou é? Amar é obrigado. Porque a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. É muito fácil amar quem te dá presente, ama? Quem ama as pessoas que te dão presente? E você amar quem te dá coisa? Aí tem que aprender a amar as mulas. Tem as pessoas que, meu irmão, eu vou te falar, cada palavra que você fala é uma coisa. Nem sempre, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Agora vamos pegar as suas pérolas. O que para você considera pérola? É coisa valiosa para você. Pensa aí rapidamente. Tem coisas para você, estou falando de dinheiro, né? Tem coisas para você que você valoriza muito, tem ou não tem? Quando você pega isso que você valoriza muito e começa a depositar em gente que não dá valor, é aí que você está dando pérola aos porcos. E isso vai deixar você uma pessoa frustrada ou frustrado. Porque, por exemplo, respeito.
É uma pérola para você o respeito? É valioso para você ter o respeito? Mas aí você pega esse respeito que para você é tão valioso e começa a colocar em gente que não te respeita. Sabe o que vai acontecer com você? Não com ela. Com você vai acontecer o seguinte: você vai ficar frustrado, porque você vai ficar esperando receber dela, olhe para mim, o mesmo respeito dela para você que você tem com ela. E aí você vai perceber que ela não tem o mesmo respeito, e nessa hora você vai ficar triste. Por isso que o Senhor está advertindo aqui: guarda suas pérolas, guarda ela para quem vai dar valor. A gente vê tanto jovem, adolescente sofrer na vida sentimental, porque pegou todos os seus sonhos, sua esperança, fez um retrato, fez um castelo, né? Como é que vai ser? E você pegou tudo isso e transferiu para uma pessoa que não te deu a mínima. Só queria gastar tempo com você. Foi quando você pegou pérolas e deu para porta. E se você já passou por isso uma vez, então essa palavra está vindo para você. Se cuida. Não vá pegar de novo aquilo que para você tem tanto valor, você valoriza tanto: carinho, respeito, amizade. E você vai pegar essas coisas de tanto valor para a tua vida e vai ficar entregando para quem não respeita, não tem carinho, não tem amor, não dá a mínima. Vou te falar uma coisa: Deus sempre vai colocar no teu caminho, se você pedir, pessoas que dão valor àquilo que você valoriza. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos supor que aqui é um círculo, e esse círculo aqui se chama o seu círculo de amizade. No seu círculo de amizade entra qualquer um? Se o círculo de amizade é seu, então vai fazer parte do seu círculo quem você deixa entrar. Amém. Certo ou errado? Certo. Porém, se você deixar entrar no teu círculo de amizade gente que não te valoriza, a culpa é de quem? Sua, foi você que deixou entrar. Tem gente que tem um tal de Facebook. Conhece o Facebook? Que abre o Facebook lá quando ela vê: nossa, como eu tenho amigos, eu tenho 1.500 pessoas. Dá uma peneirada ali, mas é 3 amigo de verdade. E quem são essas pessoas? Tem gente que você nunca... Quem já viu isso no Facebook? Essa pessoa veio parar aqui na minha lista de amigos, eu nem conheço, não sei nem quem é. É que é um amigo do amigo do amigo do amigo, que é inimigo do fulano, que entrou ali e foi parar lá na sua lista de amigos, você nunca nem viu. Aí a sua lista só está aumentando e você agora está igual o Roberto Carlos, 1 milhão de amigos. Você só não sabe quem são. Então, a gente de vez em quando tem que dar uma peneirada. Verdade. Para você não ficar frustrado à toa. Verdade. A melhor coisa, meu irmão, é você ter o seu círculo de amizade. Você prezar mais a qualidade do que a quantidade. Amém. Glória a Deus. Você ter qualidade no seu círculo de amizade é muito melhor do que você ter quantidade. Não adianta nada, você tem 100 amigos. Tudo cobra, tudo traiçoeiro, tudo venenoso, tudo fuxiqueiro, que bota você de fria. E aí quando a pessoa... Quantos amigos você tem? Tem 2. Tem 3. Qual é o nome dele? Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu te falar uma grande verdade. É muito... Vai por mim. Guarda o que eu vou dizer. Não, é um conselho. Mas vai por mim. Dá uma peneirada. Faz uma triagem no teu grupo de amigos, não vai sobrar quase ninguém. Conserva aqueles que Deus te mostrou, que não são nem porcos e nem cães. Amém. Que não vão desvalorizar as suas pérolas e aquilo que é santo. Amém. Vai observando, e é nessa hora que você pode julgar sim. Julgar não quer dizer condenar. Julgar é você observar o comportamento e avaliar quem é. Pelo comportamento você vai dizer: isso aí é aquilo que o pastor pregou sexta-feira, isso é cão, isso é cachorro. Ou, peraí, isso aí tem um comportamento de porca, de porco. Eu que não vou ficar pegando minhas pedras e entregando para ele, não vai dar valor. Pastor, e só para encerrar, o senhor está falando de marido e mulher? Não, filho, se você casou, fica quietinho. Você não casou? Casou, então agora fica aí, coração.
tem um comportamento canino. Fica com ela, toma ela. Ah, mas ela tem um comportamento de porca. Converte ela em santa. Ah, mas o meu marido é um xireque. Conhece xireque? Quem conhece xireque? Aquele bicho verde? Aí você fica chamando ele de xireque. Só que o que nós acabamos de ler aqui? Com a medida que julgado, serei julgado. Você chamou de xireque, tu é verde também. Ele vai falar o quê? Você que disse, falei. Se coloca de pé. Não. É um casal que foi feito um pro outro. Não tem que reclamar, nem o Fiona tem que reclamar do xireque, e nem o xireque reclamar da Fiona. Tem que reclamar? Ah, mas você está muito gordo, muito verde. Você também? Ah, mas onde você mora? Você mora no pântano. Nós moramos, criatura. Mas olha os seus filhos. São seus filhos também. Então não adianta querer apontar para lá, que vai ter cota apontando para cá. A melhor saída para nós, meu irmão, é examinar para onde você está mandando suas pérolas. Verdade. A gente brinca e tudo, mas nessa noite Deus está querendo livrar alguém aqui de passar uma grande frustração, de entrar uma grande tristeza no teu coração, porque você pegou coisa que você valoriza tanto, ficou depositando em gente que, ó, não retribui nem um oi que você dá. Tem umas pessoas que você mandou uma mensagem para ela no WhatsApp, parece um texto. Ela não manda nem isso aqui. Já viu isso? Você gosta tanto da pessoa, você mandou uma mensagem para ela, mandou uns balãozinhos, coração, uns ursinhos, uns balões voando assim, então que você ama ela. Aí você espera, faz 3 dias que você mandou as mensagens, ela não mandou nem aquele sinalzinho assim. Vai continuar mandando? Vai continuar valorizando quem não te valoriza? Nessa noite Deus vai abrindo os nossos olhos aqui. Mas se você achar que vale a pena investir, que vai dar resultado, continue mandando flores, continue mandando carinho, continue mandando oração, continue mandando a palavra, que uma hora funciona. Amém. Essa palavra não é para você desistir das pessoas, não, por mais complicada que ela seja. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós passamos do horário aqui nessa noite, mas nós aprendemos com a tua palavra, e ela diz: não deis vossas pérolas aos porcos, e ela diz também: não dê aos cães aquilo que é santo. Meu Deus, tem tanta gente que ouve a pregação do Evangelho e entra por um ouvido e sai pelo outro, e zombam da tua palavra, zombam da igreja, zombam das coisas de Deus, não dão a mínima. Isso é um comportamento de cão, e a tua palavra nos adverte a não dar aos cães o que é santo. Para o cão você dá osso, você não dá o que é santo, porque ele não vai ter consideração com as coisas boas que você vai entregar para ele. Nessa noite o Senhor nos adverte: não dê as suas pérolas aos porcos, não desperdice aquilo que para você é tão valioso com gente que não te valoriza, não valoriza a sua amizade, não valoriza o seu respeito, não valoriza aquilo que você dá valor. Então não perca o seu tempo investindo naquilo que não dá fruto. O Senhor, Ele investiu na minha vida e na sua, e a sua vida vai dando fruto. Deus não investe em quem não dá fruto. Vamos aprender com Ele, meu irmão. O próprio Senhor Jesus, Ele investiu na tua vida quando Ele morreu naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele julgou que valia a pena morrer naquela cruz por amor a ti, por amor a mim. E Ele estava certo. Olha você aí na presença dEle. Ele investiu naquilo que deu fruto, e você é fruto. Ele nos ensina a fazer o mesmo.
Invista naquilo que dá fruto, meu irmão. Invista em amizades que dão fruto, que vão te trazer alegria. Agora não desperdice o que é santo. Não jogue fora as suas pérolas. Deus vai colocar no seu caminho, e tem colocado, pessoas que vão valorizar suas pérolas, pessoas que vão valorizar aquilo que é santo que você vai entregar para elas. Deus vai te usar. E tem gente que vai ser salva através daquilo que é santo que você vai entregar para ela. Tem gente que vai valorizar e vai dizer: eu entrei no céu por tua causa, porque você não deixou de investir em mim, pregar para mim. Você falou de Deus para mim e eu acreditei. Bendita a hora que Deus colocou você nos meus caminhos. Acima de tudo, ela vai louvar o Senhor. Mas existem na terra pessoas que vão ser muito gratas por você falar de Deus para elas. Então continue falando. Quando você perceber que você está falando para cão, então mude de ouvinte. Comece a pregar para quem valoriza. Sempre vai ter alguém que vai valorizar o que Deus quer entregar para ela através de você. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a discernir o que é cão, o que é porco e quem é que valoriza as coisas do Senhor e as coisas que eu valorizo. Me dá discernimento, me dá sabedoria, para que eu não venha ficar frustrado, enganado com pessoas que não acreditam no que eu acredito, que não creem, que não amam aquilo que eu amo, que é o Senhor. Diga glória a Deus. Aplaude o Senhor.